Shalom a todo o povo de Deus. Nosso muito obrigado a todos os irmãos que têm acompanhado o nosso programa aqui no Ministério da Graça Divina, a partir das nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube, Igreja Graça Divina Pentecostal. Voltamos no momento para fazer a nossa emissão em duas línguas, português e lingala, com o profeta Bem-vindo Jimmy, a nossa jornalista em lingala, Mamá Madotumba. Nós aqui no Ministério que estamos a falar, ou estamos a aprender acerca de 5 termos poderosos. E hoje o profeta Bem-vindo Jimmy nos ensinou muito acerca do sangue de Jesus Cristo. Shalom, profeta Bem-vindo Jimmy. Shalom, irmã Teresa. Shalom, Mamadou. Profeta Bem-vindo Jimmy hoje nos deu muitas definições como o sangue de Jesus Cristo tem trabalhado nas nossas vidas. O sangue de Jesus Cristo, que é o sangue de redenção, este sangue que já nos comprou na cruz de Gólgota. Já não podemos voltar no altar ancestral das nossas famílias, porque já fomos comprados neste sangue de Jesus Cristo. Mas hoje o profeta Bem-vindo Jimmy explicou que este sangue fala e este sangue responde. Como que esse sangue, profeta Bem-vindo Jimmy, tem falado e tem respondido nas nossas vidas? Obrigado pela questão. O sangue do Cristo, na primeira posição, é uma aliança interna. Aquela aliança, ninguém vai cortar aquela aliança. O sangue do Cristo é a aliança maior, mais que toda aliança. Porque nós temos a aliança do Espírito Santo, nós temos também a aliança do sangue do Cristo. Ele explicou muito bem na primeira posição, sangue do Cristo, ele vai agir na sua vida, porque Jesus Cristo na cruz da Gólgota, ele sacrificou, ele foi sacrifício, mas sacrifício é sangue que sacrificou pela nossa vida. Segundo Gálatas capítulo 3, versículo 13. Sangue do Cristo é fino do lei da condenação na nossa vida. No caminho do sangue do Cristo é aonde que nós recebemos a benção. Cristo, ele recebeu toda a nossa maldição, ele entregou a benção dele na nossa vida no caminho do sangue do Cristo. Sangue do Cristo é uma assinatura, está a anular toda a condenação, maldição, todo que bruxo, feiticeiro, que bandeiro, todo pode maldiçoar, pode falar para ti, nunca vai ter efeito, porque Jesus Cristo, ele pagou por isso. Mas esse sangue tem resultado favorável na sua vida, tem que ter uma melhor compreensão. Cristão ora sobre o sangue do Cristo, tipo, a pessoa está a brincar, a pessoa está a passear. Por isso eu acabo de explicar muito bem acerca do sangue do Cristo. Sangue do Cristo vai agir na sua vida, porque sangue do Cristo é na primeira posição da nossa vida. Ele vai lavar, vai limpar toda maldição, todo pecado, todo mal sorte que tu carrega. Sangue vai receber aquilo no caminho que você recebe Cristo. Na verdade, ele vai limpar. Pode ser uma prostituta, ele vai tirar aquele pecado que você cometeu. Pode ser um bruxo, ele vai limpar a sua mão que é sangue, a sua boca carne você come de noite. Ele vai tirar tudo. Ele vai dar uma posição, uma forma nova, de nova aliança do Cristo. A partir do sangue do Cristo, quando vai te lavar, vai dar uma posição. É depois que o Espírito Santo vai vir no teu corpo, porque o Espírito Santo nunca vai vir na sua vida com sujidade. Ele é Espírito limpo. Ele senta num lugar limpo, num lugar sujo não. Mas sangue do Cristo, ele vai trabalhar contigo com aquele sujidade que vocês têm. Ele vai te limpar todo. Depois da limpeza dele, ele vai colocar uma proteção na sua vida, espiritual, físico. Depois, o Espírito Santo vai vir. Quando o Espírito Santo vem na sua vida,
vai illuminer a sua coração. Segundo Efésios capítulo 1, versículo 17 até 18. Aí vai iluminar a sua coração. Ele vai te tirar nas trevas. A luz dele vai começar no teu coração, até vai trabalhar todo teu corpo. A aliança do sangue é a aliança maior, mais que o Espírito Santo. Que o sangue do Cristo está jogando muitas coisas na nossa vida. Muita mesmo. Sem esse sangue do Cristo, nunca o Espírito Santo vai sentar dentro de ti. Nunca, nunca. É impossível. Por isso, eu acabo de explicar. Sangue do Cristo está entrando na nossa batalha. É uma defesa. Está a criar uma barreira, uma proteção espiritual, uma parede que o diabo não pode penetrar. Que ele sabe muito bem como ele saiu derrotado na cruz da Golgota. Por causa do que? Da aliança do sangue do Cristo. Sangue do Cristo, segundo que Hebreu 13, versículo 20, é uma aliança eterna. Ninguém vai cortar. Mas Espírito Santo, quando soa, passa na presença de Deus, Espírito Santo, ele vai ficar triste, vai trabalhar mais. Tipo que a aliança cortou. Mas o sangue do Cristo nunca vai se cortar. Você sair na presença de Deus, vai continuar para te proteger. Até você vai fazer, você vai voltar na aliança dele. Porque ele sacrificou a vida dele pela nossa vida. Aquilo que nós estamos ganhando hoje é pelo resultado da cruz da Golgota. Sem cruz da Golgota, dia de Pentecostes, nada podia acontecer. A primeira aliança mais forte é a aliança do sangue do Cristo. Deus abençoe a mensagem dele. Merci na batunyo so balandi kilti na biso de début à la fin. To komisko na temps ya émission na biso toza awa na Mosai na Nzambe invité na biso spécial prophète Bienvenu Jimé. Bonsoir prophète. Bonsoir Mamadou. Toza lisusu na ser na biso aza journaliste ye asalaka na langue ya portugais nga nasalaka na langue ya lingala. Mingi o bazota l'émission soko moni oyokaka portugais te okokolekisa mwa muke oyoki na lingala soko oyokaka portugais te oyoki na lingala. Toza na sœur na biso Teresa. Bonsoir sœur Teresa. Kilti na biso esitolobela ndenge kilti na biso se déroulaki lelo kilti na biso ezalaki na succès makasi et se déroulaki très bien. Toza toujours kaka na terme na biso ya 5 termes to 5 paroles puissantes. O ebimiseli biso makila ya Christ lelo ezalaki dernier message ba opesa ngo bakati po eza mulai esilite. Lelo ezali premier jour ya mois ya mars. La fois passée mois passé ba ebisaki biso mois ya février ezali mois ya transition. To komi na mois ya mars ezali premier trimestre ya année. Toko yoka Mosai na Nzambe ako expliquer biso toyebika ba trimestre ezalaka na ba classe ezalaka na makamsu basalaka nzoka na monde spirituel pe ba kontaka ba trimestre pona ba vie na biso po ba détruire yango. Toko yoka o Mosai na Nzambe oloba na biso tozala attentif po tozwa connaissance o ezali très important. Bonsoir prophète Bienvenu. Bonsoir Mamadou. Qu'il te se déroula qui très bien. Mateya ezalaki vraiment bien mutu nyonso azalaki attentif na kati ya salle pona kolanda mateya oyo eza ya sang ya Christ. O expliquer biso la fois passée oyo esalaka. Lelo ezalaki lisusu suite o meka ko expliquer peuple de Dieu oyo nini makila ya Christ esalaka susu ndenge un monde à ténèbres ezwa échec na croix ya Golgota. Makila Christ premièrement eza alliance supérieure kolika ba alliance nyonso. Na lingi na parti wana chrétien nyonso yeba yango. Eza na alliance to likela makila Christ zaki.
ezate do tchengo na mutu na yo so mona ngoza eza alliance mukende ko so sala erreur yango ne l'équipe alliance tout eza alliance makila Jésus Christ parce que Jésus Christ oya kufela kinga na yo ndeko Moïse azwaki mission pour libérer Israël pour libérer biso ba nation terre mission Moïse qui mission limitée mais mission à Jésus Christ ya pour na biso nyonso to bikangolo ba arabe ba africain ba indien ba français ba portugais ba tomba race nyonso bino ba église les noirs wana bozona ba matin na bino ezaka mituna makola ko deviara batu mais boye biango bien Jésus Christ azanani nana kufa pona biso eza Jésus Christ eza ni kimbangu kufela mutu te bwana makufela mutu te vraiment bino bande sou bino ba branamiste obozo créer ba confusion na ba mitu ya batu vraiment Yesu qui sont mawane quitter la bino et quitter la bino ba branamiste Branham azaki prophète ala comme le kolanga Éphésiens 4:11 na bia kufela mutu te muta kufela ngai na yo zali Jésus Christ imbe kufela ngai na yo lelo yo bato kama kozwa Branham lokola yende mutu Messi bande kuma bo salerere bozana libungi makasi ça va wana ngana tsaka na pesa kama forme alliance makila Jésus que l'équipe alliance nyonso parce que makila Jésus Christ ezozwa mutu oazalaki ndumba ndoki nganga asukoliye esukoli epesi forme ya malamu oyoyo lobi pona kende na deuxième alliance on recevoir Jésus on recevoir Saint-Esprit soki nanu makila Christ et purifier ote c'est impossible makila Christ ko purifier epesi forme et puis si au sens il y a un chrétien ndeshima alliance ya Saint-Esprit et il y a une vie na yo et yo yambi Saint-Esprit kati na yo ndeko bolo na makaniki Saint-Esprit opesa yo ambongo opeso libala Saint-Esprit pambolanga po ba prier msto yo kaka ozoka bote otela muto talika boki na mawa Saint-Esprit as enseignant à enseigner yo pour les spirituels. Saint-Esprit as éclairé à commémorer la voix et malam. Ce qui yo kozwa mbongo nyoso wana nzamba sa pambola ki yo déjà pour une raison makila Jésus qui sait que ce makila Jésus qui soit purifié que c'est pour une condamnation n'a pas blocage. Ne pas malédiction, mais tu as brisé, tout. Bitumba ino so vie na yo makila Christa akolongi so yango. Soki makila Jésus Christ et qui licence na vitesse. E bazo condamner yo. Yo ko bongate, yo ko balate, yo ko botate, yo bwe. Yo na pongi, mi makila mbozeni bandi ko répondre. Asia bonga déjà, bozeni arrêter asia bonga. Asia balaki déjà. Il répond kuna yoko te répondre na yoke parce que ozana ngambu ya Christ ozana alliance na ye moko ko défendre yo avant yo loba nous sommes ezo sala ba réalité belé na vie ya batu ba chrétien mona makela Jésus qui était loko moisanga tina lo moisanga na ngofale to bela makiti to sama kila Jésus qui c'est na vie na biso azo sambela kutu malgré Jésus qui c'est moi assi no periki nae atali téléphone nae aki atali manzaka nae aki atali bilamba nae donc mawa suboye ba kabandeko secret ça na makila Jésus Christ ndeko
mosala ozosala te. Ils ont une alliance ils ont une alliance éternelle selon Hébreux chapitre 13 verset 20. Makila Jésus-Christ n'est pas reconduit yo et que l'on n'a pas vu et continue un lien très saint et un lien c'est même un lien très saint. Comme Makila Jésus-Christ n'est pas reconduit ça. Mais ce qu'on zambindo au côté au côté lien très saint d'eni yo mbindo. Le yem dans le travail au soukola yo. Les alliances les plus puissantes pour les alliances ils ont protégé yo na bitumba nyonso e bombi yo ataba ko lukuna bandu ba omona yo te makile clôturer yo ba beto masas makile protéger masas wana et dendi aso c'est la rôle nyonso ko la pambola yo ou ko la enseignement ou bien émission yo na ebike peso impliqué et puis c'est impliqué koyeba makila Christ oyeba ki angote yeba yango siko na connaissance ya solo na réalité nango aso pona ebikisa yo kola pambola yo. Merci. Obrigado, profeta, bem-vindo Jimmy. Profeta, bem-vindo Jimmy, que nos tem ensinado também acerca do mês, conforme todos os meses têm funcionado. O profeta, bem-vindo Jimmy, nos ensinou acerca do mês de fevereiro, que é o mês de transição. Tivemos uma prova da nossa irmã, conforme foi feita essa transição na sua família e na sua vida. Nós já estamos no mês de março. O profeta bem-vindo Jimmy explicou que vão ser transitados na maldição, vão ser acrescentados camadas de condenação, alguns vão ser deitados na maldição. Qual é o balanço, estando já no mês de março, que o profeta bem-vindo tem feito ou fez acerca da vida de nós que estão aqui dentro da graça divina, concernente às orações que nós temos feito aqui no ministério? Muito obrigado. Mês de março, mês de janeiro é mês de porta aberto, que toda pessoa vai conseguir no mês de janeiro, que vai ser derrotado também no mês de janeiro, porque janeiro é porta de entrada e de fechar o ano, mês de janeiro. Mês de fevereiro é mês de transição. A pessoa vai sair nesse nível para pular no outro. Agora, mês de março é mês para confirmar a realidade de condenação, derrota, bloqueio, todo vai ser nesse mês. Próximo domingo eu vou explicar na profundeza acerca do dia 8 de março. Por isso nunca vou mexer ainda tudo. O ano completo leva 3 trimestres. Janeiro, fevereiro, março, abril, primeiro trimestre. Maio, junho, julho, agosto, segundo trimestre. Setembro, outubro, novembro, dezembro a terceiro trimestre. Mas toda a condenação, toda a realidade vai começar nesse trimestre. Esse trimestre. Por isso nós, a graça divina, estamos orando, estamos sacrificando. Meu nome não pode transitar na condenação. Não pode aumentar mais camada de sofrimento. Porque o mundo das trevas, ler muito bem Isaías capítulo 14, versículo 17. Ali nunca vai diminuir, ali sempre vai aumentar. Ali você costuma aumentar. Nunca um dia que o diabo vai sair de pena de ti, que você já demorou muito aqui na condenação, na doença, fica ainda liberta. Sem libertação do Cristo, nunca. Por isso nós estamos sacrificando pela oração aquele laço familiar, ancestral, tem que se cortar em nome do Cristo. Mas a libertação verdadeira é pelo sangue do Cristo. No caminho do sangue do Cristo é aonde que o povo de Deus vai ser liberta. O caminho do sangue do Cristo vai proteger
nosso ano completo, que eu consacro 2026 no sangue do Cristo, eu selo 2026 no sangue do Cristo. Ninguém vai vir para tirar metade da minha vida para levar na condenação, ninguém. Por isso, a nossa oração, todo mundo vê a realidade, como sacrificou a nossa mamã. Caso da mamã, segundo o mundo das trevas, preparou que mamã Chantal foi última encontro. E hoje, segundo o mundo das trevas, mas nosso Deus é poderoso. Ele mostrou toda a realidade, contou aquilo. Por isso, bruxo, feiticeiro, sempre vai ser derrotado em nome do Cristo. Nunca você vai ganhar sangue do Cristo. Vocês demônios estão mentir, sai no mundo das trevas, abandona a bruxaria, abandona a macumba, abandona a feitiçaria, abandona tudo, vem na aliança do Cristo e a aliança do paz. Irmão, eu dou-me à vontade, eu passo a minha vida à vontade, porque tem uma aliança que me proteja de dia e de noite. Eu não tenho guarda para me controlar, mas tenho um guarda mais que guarda do mundo. Eu não tenho proteção que vai de tropa ali para me controlar, porque eu sou profeta famoso, tipo, mas eu sou famoso dentro do Cristo, sem guarda, sem proteção física, mas tem proteção mais que proteção física. Porque quando a moto vai vir, guarda nunca vai ver aquilo. Quando o ataque vai vir, guarda não vai ver. Mas tem alguém, ele me controla, ele sacrificou para mim, ele derramou sangue dele, de dia e de noite, grita a favor de mim. Quando você planificar, o sangue vai responder, nunca vai dar certo. Quando você quer me atacar, o sangue vai responder. Você não sabe Isaías 4, verso 17. Toda alma vai levantar contra ele, nunca vai prosperar. Tudo que você vai fazer, sangue vai responder. Eu está dormindo tipo um bebê de 2 meses, mas sangue vai responder. Vosso plano nunca vai dar sucesso em nome do Cristo. Sai naquela vida, recebe Cristo, olhem o sangue do Cristo. Sangue do Cristo é melhor, sangue do Cristo é maravilhoso. Ali no Cristo tem tudo, tem a paz, tem a alegria, tem tudo no Cristo. Sai dali, aonde você tem dinheiro, mas toda noite tem que ir no que na força ali, abo ali para comer 1 quilo de feixe. Sai dali, Deus te abençoe. Merci, prophète, bem-vindo na éclaircissement. Deuxième question, eza boy. Eza na question A, B, C. Pour na eza ba question bilité. A, ezali o expliquer peuple de Dieu premier trimestre. Nini au monde il y a ténèbres et préparé pour na premier trimestre. Question B. Oyebisi biso ke mois oyo ya février ezalaki mois ya transition, mutu nyonso akozwa eloko oyo eza kati na ye po yango nde ekodifferencie ane mobimba. Namoni na délivrance Maman Chantal, Maman Maravilha, en tout cas bazalaki na ba problème moko makasi na délivrance na Rita na Serita bazalaki penza batu penza ligne de prière ezalaki belé, pourtant ezalaki mingi te okati nga moko pe personnellement au melsenga déjà il fallait prendre les canaux de prière wana eza point de dérogation au lobi le côté nini o nzamba pesa ki o révélation pour na bango nini o ba conclure na mois février pour na eza mois transition ti ba comme na décembre ba oza gloire na gloire, victoire na victoire. Merci. Na première question ezali que si mois de février ezali mois de transition. Ils ont mois de transition parce que tout le monde a transité. Transit wana sikoyo ils ont dépendre na ngati et dépendre ndenge mutu
otamboli na Nzambe. Sozo obéissant na auto zo tinda na église que Nzamba lobi tout ça tout zonk sabwe. Nzambe bo sa nini? Aoza contrôle na yo. Si ozo to sa na yo to bia ngala mesana ngani ka so yeba yango bien que ba obua kayo na ba condamnation donc yo ko si sa année osaka chrétien ya kombo mais misala qui christianisme katina yo izate o convaincre ba donner l'autre côté ba ndi mapeto za na Nzambe ya solo parce que comment osana Yesu yozo sibika ba condamnation pe o mitika na yo mona yango normal o boya ti mona yango normal donc yo ndo ndima ki makambo wana le bango ba ndimisa ki yango na makasa le ba kozwa yo parce que ba bua ki yango na ba condamnation tout chose na di connaissance ba comme ça 15 to 20 ba ko torturer yo parce que diable kuna za na mawateo alimbisa rapete yami bale mois de mars bande ko ba transiter na mois de mars ba transiter qui déjà comme ba mbali ba mort ba transiter qui te combat na réalité bande bomba monaki nyonso esalamia oza pour la prophétie à mensonge te et outa qui na sujet de prière Nzamba lobi ke to sambela makila kis est protégé biso et protéger ba projet na biso banda kuna biso otoko sama ba makam na biso nyonso à partir ya sujet wana nde molimo na Nzambe lobi na pesi sujet parce que zala batu awawa ozomona onka batu bala mikola ko vivre mukie des fois so ba bimia ba obenga yo ke fulani akufi. Nzambe merci. Mais batongo bazali wapi. Nde bataki sin kotoyo. Batu wana pe wana. Ya batu baki pe retard. E baki église retard. Bango ne mutu. Ben na problème bango. Donc tu vas voir retard wana dera ma wana Nzambe okela bana grâce divine mawa. Obama nzela ba ya kara. Prière busto sala awande ezo simba bango baya pour ba ko soit délivrance des fois pour na bango motene les qui non kenanga église pour ani azala qui déjà travailler basi ba latisa qui est déjà kazaka nini yeba kofi avec transiter na masse comme mort déjà ne salike Nzamba révélé yango ya se na biso maravilia ndenge famille na ye ba hotel ancestral na bango bazako ba vandaki na table ronde ya svali pour samedi il faut sikoyo ba luka ba sacrifier ye akende omona epende omona we na semaine ya prier mbala moko na semaine de fois ba yete donc ba tuwa na kaka tala siko sort aux agikati na bango ba check des personnes ba esprit zanga mitu esprit violent et qui est rejoyé mais ba rejoyé à travers nzela moko kende à cause de commande moko boye à notre bloc quelque part à cause aromata louer nini taxi ils bateau mon kilo et bah mon parce que nous déjà bah revenir bah bima bah si bah ekoluka mibali o ba ko boma à partir le 8 mars semaine mibali pe ba rozwa bah so ba luka mbongo ba tele makana nzela wala o ba zela ka ba bango ya ofele apakoli ba rouge à lèvres na yes la ka noir mi comme si pembe ya poutre pour na ba zoyer ba membaye ba to ba epe rozwa bino ba rozwa bino ba to vanité ba bimi déjà donc makambo était ayo nde sengela iketo passer bande ko délivrer so kayama Chantal maman Chantal en réalité ba sorcier libota na ye ba loka ki ye ba loka mais ba comme na niveau ti ya oboma eboy ba tumba e banda kume kato ba beta kioyo re carte ya makasi parce que ndeko oyoyo o se ki se ateaki
lokola yaki nde kokutana ye ane na église jour bakite na église wana baliboso tosoleka bakipa kite parce que insiste kozwa ye ane jour wana abi otokanga mutu balobaki akobonga te mutu akoma erope te yo ningo obongisa vi na ye en tout cas po de contexte babi toluka toboma ye tokokaka te biso tokoka mpe biso mission wana bapesi machantele mpa na bango basali nini poudre kaka poudre de la mort basali balobeli mupepe bafuli mupepe ali ya respiraki yango nde respiraki mort bomonaki bien nde alalaki la bomonaki bien nde bakundelaka bato nde alalaki ezwaki ta bota komi esprit mpona ebima botala condition ebimelaki ezwaki ta ebele reboyaki baza bato bazalaki transité déjà comme bamort na mois de mars mais nzambe ya bolingo a interveni mpona bango biso te bato bazobunda balibere famille ebima na molili nde bazokombattre bango donc nzambe azwa lokumu ezanga te eza molimo na nzambe nde revelaki makambo wana calendrier comment trimestre na c'est inspiré chaque trimestre nyonso tokobika na deuxième trimestre na troisième eza makambo ekosalamaka na première yango na premier trimestre oza di tona prière makasi oyo toarrache nyonso tokoganye elobi fo tobotola yango lelo vie ya mutu nyonso ezali na futur mais futur wana jamais futur ezalaka 100% le présent eza te fo le présent ezala po eza nini ebomba futur donc so le présent na yo makambo esimbi te eozala yo pasi donc tozoprier mingi sur baprogramme nini ya bacalendrier oyo nayebi ke 2026 mambo eza malamu na nzambe tozobondela mambo eza malamu nga nazala kondima me ngambu na yo nayebi te me ngai nazala kondima ke makambo eza malamu okolonga mpe oza deja molongi na kombo na Yesu Kristo donc kola pambola message na ye on a ko répondre yango wana mara mususu moyena loba mingi ete parce que ba programme eza nanu ebele toko avancer mambo eza ebele o pe na lolingi molimo nezo kamba biso to sa to comprendre to partager longo na bino mais lo na loba na onde okangama na Christ kangama na foi solo bima na ba église wana oyoyo bazo kumbisa bandeko o église les noirs ba église wana eza malamu te luka église ya solo o bazo confesser Christ a bo solo ndeko kota na église wana sambela nzambe na bo solo bima na église ba loba na OK yaka sukola yo comment yo prophète obisa mwana mwasi mama na bana na ye que balongola bilambo sukola bango tala mama ba ndo sukola na église wana balongola bilambo no ba sukolier parce que na bana ye otala bande makila Christ de sukola yo ngaite ngala sukola yo te makila te sukola yo église wala bino ndeko ba sukola yo oto sala we bima l'église wana les églises ya kindoki les églises ya ténèbres bima l'église wana baba okosa oto moni Yesu Kristo pe Yesu asukole baba yekoli makolo asukole ba mitu nzo tina da tolo asukole makolo ya yo ndeni mbalo blamba zo sukola ye yo passé aux affaires yo passe sous yo prophète c'est repentir mana sorcellerie tika ba ami abatu eza ba ami nzambe ba yela nzambe ba yela yote luka ba do no sukola batu na yo ba ami nzambe tika bango libre kola pambola yo merci na bike message zo soyo ate suyo bongola muto parce yo no sana vie wana ya sukola ka batu tiri yo sukola ka batu makila kite yono sukola batu mukolo ezali oyamba pe o ba sukola te na place yo yenda ko sukola yo
ao sukolo malam mukolo ezali kola pambolo. Merci. Obrigado, profeta, bem-vindo, Jim. Obrigado mais uma vez por tirar o seu tempo para fazer aqui a nossa emissão. Chegamos ao fim da nossa emissão, profeta, bem-vindo. Obrigado também, material Deus te abençoa pelo sacrifício, pela todo você. Estamos fazendo a obra de Deus. Deus localiza a sua família, a sua casa, teu projeto de 2026. A mão de Deus sempre à frente, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Obrigado também a nossa área da mídia, os nossos irmãos que fazem acontecer então a nossa mídia, o nosso diretor, irmão Patungolo, o nosso irmão Osman, que hoje está na nossa câmera do Facebook, e o nosso irmão Joel Tumba, que hoje está na nossa câmera principal do nosso canal, a Igreja Graça Divina TV. Obrigado também às famílias que têm apoiado o Ministério Graça Divina, que encontram-se na Europa, o Ministério da Graça Divina, que encontra-se em Luanda, Angola, Golfe 1, Rua Direita, para quem vai no Avocumbe. Acompanhem as nossas redes sociais, sem esquecer também o nosso TikTok, Igreja Pentecostal. O número do profeta Bem-vindo Jim é para questões espirituais. Aqui não tem magia, temos simplesmente sangue de Jesus Cristo, aquele que tem nos libertado, aquele que tem nos lavado verdadeiramente. Ligue no profeta Bem-vindo Jim caso tenha uma questão espiritual. O número do profeta aqui é o 922 07 86 76 para questões espirituais. E não esqueça de acompanhar os nossos programas para ganhar mais conhecimento acerca da espiritualidade. Nos encontraremos no nosso culto da semana. Tchau. Merci na batunyo so balandi émission na biso to comme na suka. Merci prophète Bienvenu Jimé ndenge o éclaircir peuple de Dieu. Merci maman Mado Tumba na sacrifice na nyoso bozo sala pona musala nzambe kende liboso, nzambe ya faveur, nzambe ya grâce apambola yo na libota na yo na bana na yo, bana mwana yo za na Portugal kende France, nzamba pambola ya protéger wa na Angleterre, apozibe mwana yo azali awa, apozi bandeko na yo nyonso o bandimela yi nzambe yo, nzamba protéger bango batela bango na kombo na Yesu Kristo, batela bandeko nyonso bazo travailler comme sacrifice, comme la caméraman na nyonso nzambe abatela protéger na expliquer malamu comment nzambe aopambola mutu na musala na à travers makila Christ tozo sala yango te pona mutu, même nga na osala musala na gana eloko te na tika l'église bozo mona opesi na tika na eloko te mais damu kolo mot na miraka na loba vie na nga mo exemple ogangi na suka o se trouver na eloko te ozuma mutu ya bruna lokolo na futa ndako chaque fois nazo mbaka bana problème sunga de tout ça la musala mutu futa bisonga na yo zali nzambe tout ça la ngona sans mimi na za na kimia mena na famille fona bokola na lesa me nzambe ka mutu afuta biso afuta yo kola pambola yo pozolanda biso apambola misana na yo ozo okanisa biso kotinda quelque chose ba noso ba libanda mbona suivre matin koloba nzamba kanisela bino apambola ba tuso ba libanda ya mboka na osala rappel pano gracia zana foi nzambe tozo sambela tikiote zana foi omona makambo osala mela yo apambola mutu bandeko nyonso bozebele mama chouchou nzamba kanisela yo e komitana yo ndi mto futaka ba mwa mingi ya église mto futaka ngo mama chouchou nzamba sabundeli yo monda moliba kolonga yo te na kombo na Yesu Kristo trasa pato na lati oistoni sa yo mama chouchou wana ba souvenir ebele ozo sala na bomo ina ngai nzambe wana akanisela yo apambola batu nyonso bandeko nyonso bali na tangi parce que baza batu na prier makasi pona bango apambola bino nyonso bosebele na kombo na Yesu Kristo. Merci na journaliste na biso Teresa, merci na staff présent na sima, merci na directeur Patungolo, merci na frère Osman, merci na frère Joël, merci na sœur na biso Teresa, merci na batu nyonso balandi biso na émission na biso. Siège na biso eza en Angola na Luanda na rue 13, tant toloba 13 eza 13 te rue 3 numéro
295 bar A toza en face ya Ario na terrain ya football. Numéro ya mosali na nzambe ezali plus 244 yum toza na libanda mutu aza obandaka na 922 07 86 76. Numéro esalaka 24/24 soki oza na problème spirituel obenga mosali na nzambe akoede yo loboko na nzambe ekota na libota na yo. Mingi baza na maladie inguérissable akepa docteur malade ezomonana te bamaladi mosusu eza spirituel eyebana kaka ntango basambeleli yo kohésite te benga mosali na nzambe akooriente yo nini oyo bokosala mpo nzambe akota kati na libota na yo. Distance eza barrière te bo hésiter te bo benga bokota na page na biso ya Facebook, Instagram, TikTok bokomona mate ezali enseignement ezali intercession ezali mingi bayebi osambela te tozo répéter ngomba lebele bien aimé ko ka sonité kota na page tango zo sambela chaque jour okozwa lire pe komo ko lobata 1 heure du temps yo moko zo ebate malobo na zo lobe uta wapi po mingi bazaka demo alembi alali akokite. Merci na bato nyonso balandi biso tokutani na kilt na biso ezaka mercredi na vendredi. Prophète Benvindo ayebisi biso toza na ba prière makasi mercredi tokota jeûne et prière tosambela mercredi jeûne à 3 jours de mercredi et aussi la dimanche tosambela mercredi jeudi vendredi pe dimanche. Eza ba prière moko makasi pona tokoti na premier trimestre pona tozwa aliri ya malamu tokota nango po tozala penza balongi. Merci. Kilt na biso ebandaka na comme banda na 15h pendant 6 mois ti mois ya juin 15h ti 19h eza kilt ya délivrance pe prophétie. Bien aimé mutu azanga te soki omoni oza na temps oke musala te kota na kilt na biso yo mutu oza libanda okoti po kilt ya semaine yango nde pesaka victoire na kilt ya dimanche tokutani kaka mercredi so Jésus Christ azongi te bye.